Oi, pessoal! Hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouquinho diferente, contando para vocês como foi o meu processo de imigração e como está sendo a nossa experiência aqui em Portugal. Espero que gostem. Eu tô aqui com a minha cola, só para lembrar o que falar. Então, nós chegamos em Portugal no dia 12 de agosto de 2023, só que esse já era um plano bem antigo nosso. Deixa eu só diminuir ali a TV. Desde muito nova, eu queria muito morar fora do Brasil. Sempre tive essa vontade. Só que eu queria muito Argentina, por conta da faculdade de medicina. Eu tinha um sonho, e eu acho que toda criança passa por essa fase. Sonhava muito em cursar medicina, só que com o tempo isso foi mudando. E aí eu acabei deixando de lado também essa vontade, porque eu era muito nova quando eu pensava nisso. E aí em 2021 eu comecei a namorar. E o meu noivo, né? Meu namorado, que agora é meu noivo, também tinha muito essa vontade de morar fora do Brasil. Ele já via muito Portugal e também pensava nos Estados Unidos. Só que Estados Unidos, para mim, nunca foi uma opção muito forte por conta. Eu amo casos criminais. Então, Estados Unidos sempre foi um bloqueio para mim em questão disso, em questão de ir morar, né? E aí a gente conversou muito a respeito disso, de morar fora do Brasil. Só que a gente ainda estava no ensino médio. Então o que que a gente fez? A gente terminou o ensino médio, fez o Enem, né? E aí ele acabou passando em primeiro lugar para a faculdade de engenharia civil. Eu não passei para o curso que eu queria, que era biomedicina, mas eu comecei a cursar em faculdade particular, que era Estácio, se eu não me engano. Na época estava muito barato, acho que eu pagava 150. Eu não, minha tia, né? Pagava 150 a mensalidade. E aí a gente cursou durante um tempinho, só que chegou um tempo em que a gente parou para pensar realmente o que a gente estava querendo. Se era fazer a faculdade e permanecer no Brasil, trabalhar perto da família, ou viajar. Ir embora, tipo, realizar esse nosso sonho de morar fora, sabe? Porque não é só ir embora de casa, não é só morar fora. Era um sonho muito grande pra gente, era uma realização. A gente veio de periferia, né, famílias muito humildes mesmo. Então isso era uma conquista muito, muito grande pra nós dois. E aí a gente decidiu, a gente optou por isso, decidimos trabalhar focando nisso, focando. Nós resolvemos trabalhar focados nisso, né, que era mudar de país. E aí ele começou a trabalhar num restaurante por indicação do meu primo. E, se eu não me engano, foi de julho. Eu sei que depois de um tempinho eu comecei a trabalhar. Ele começou em julho, eu comecei em outubro a trabalhar nesse restaurante. E foi assim, foi uma fase muito boa, mas uma fase muito difícil, sabe? O trabalho no restaurante, porque sugava muito. A gente quase não tinha tempo para ver a família, a gente trabalhava todos os dias, o tempo todo. E trabalhar no restaurante era, assim, uma coisa boa, só que era muito desgastante, porque a gente passava muito tempo lá. Era assim, se eu não me engano, a gente só folgava um dia e era rotativo, isso teve vezes dele trabalhar 11 dias seguidos sem folga nenhuma. Então era um trabalho muito desgastante. Só que a gente enxergava aquilo como uma necessidade, porque a gente quer mudar de vida. A gente pretende sair daqui, a gente pretende evoluir. Então, eu acho que isso aqui é pouco. Eu acho que isso aqui a gente consegue passar, na verdade. Não é que é pouco, né? A gente só consegue passar, porque se a gente tem um plano, se a gente tem um objetivo, a gente tem que entender que as dificuldades vão aparecer. Isso é certo, né? Não tem como duvidar disso. E aí, depois de trabalhar bastante, a gente tinha que comprar passagem logo, né? O mais rápido possível, porque a gente queria vir ainda no ano de 2023. E se deixasse pra comprar muito em cima da data, ia ficar muito caro. Só que a gente procurava direto porque a gente não tinha um cartão com um limite alto. Então, o que a gente pensou? A gente pode encontrar uma agência que tem como pagar parcelado, por boleto parcelado, né? Que era a nossa única opção. A gente não tinha o valor total e nenhum cartão com limite alto. Só que a gente passou muito, 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 muito tempo pesquisando, muito tempo procurando e não encontrava uma que conseguisse por conta do boleto. Pedia muito documento que a gente ainda não tinha, que a gente não conseguia colocar.
E aí fiquei agoniada. E aí começou, eu fiquei muito, muito agoniada, muito ansiosa, porque eu tenho uma coisa que eu não consigo planejar demais. Eu tenho que planejar, é isso aqui planejando, isso aqui fazendo. Pra mim tem que ser o mais rápido possível. Isso é um problema. E aí teve um dia que eu falei pra minha mãe tava trabalhando, eu liguei pra ela, mandei mensagem pra ela, falei: olha, a gente precisa comprar passagem o mais rápido possível. Então, eu preciso que a senhora ore, né? Ore, por favor. Porque a gente precisa. E minha mãe, ela é assim, a minha referência em tudo. Se aquela mulher tá orando pra mim, nossa, tá maravilhoso. E aí, ela orando de lá, a gente orando daqui. Ela orando do trabalho dela, a gente orando em casa pra poder comprar. E aí, no finalzinho da tarde, a gente conseguiu encontrar uma passagem que tava, nossa, 50% mais barata. Porque as passagens estavam quase dando de 11, 12 mil reais. Que é, assim, o mais baixo que a gente estava vendo. A gente encontrou por 6 mil reais. 6 mil reais, olha só a diferença. Em boleto parcelado. E a gente tinha o valor certinho. Nossa, eu acho que não era nem R$1 a mais. Era o valor certinho da entrada. E aí parcelamos, se eu não me engano, em 6 vezes. Terminamos de pagar um tempinho antes da gente embarcar, porque a gente ficou com medo de parcelar muito e não conseguir embarcar na data prevista, né? E aí fizemos isso, parcelamos, pagamos e começamos a trabalhar para poder pagar a passagem e juntar dinheiro. A gente morava no Espírito Santo e do Espírito Santo não tem voo direto para Lisboa. Então a gente tinha que esperar um pouco, tipo um mês, se eu não me engano, para poder comprar passagem para São Paulo e de São Paulo comprar uma para Lisboa. E aí fizemos isso. E no dia 10 de madrugada, acho que meia-noite, 2 horas da manhã, não me lembro muito bem, a gente saiu de casa para pegar o voo para ir para São Paulo. Passamos o dia 11 inteirinho, dia 11 de agosto, inteiro no aeroporto. Cara, foi assim, uma experiência bizarra. Nossa, era muito agoniante, muito agoniante. Todo lugar que a gente encostava, a gente dormia com a cara inchada de tanto chorar, porque se despedir da família foi, de longe, a pior sensação da minha vida. Não tem como descrever isso pra vocês, cara. A pior sensação da minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém. A minha ficha não tinha caído ainda. Eu chorei muito, Foi uma sensação, assim, bizarra, né? Porque eu nunca tinha saído de casa. Era a primeira vez que eu tava indo morar sozinha em outro país ainda. E aí, então, no dia 11, nós embarcamos. Chegamos aqui no dia 12 de agosto, às 7 horas da manhã, se eu não me engano. Ficamos 3 horas na fila da imigração. E foi muito rápido. A nossa entrevista para poder passar, né, no caso, não demorou nem 5 minutos. Foi muito rápido. E aí passamos, viemos pra cá, fomos direto pra casa da nossa tia. E depois ela trouxe a gente pra nossa casa, que na verdade foi um quarto que a gente alugou. Nós alugamos, a gente ainda tava lá no Brasil, pagamos 400 euros de caução pra segurar. E esse valor, ele era pra voltar pra gente no final quando a gente saísse da casa. Só que não aconteceu isso. No dia que a gente chegou, o dono foi receber o valor do aluguel, né, que era mais 400 euros. E aí teve um grande problema, que é o quê? A casa, a gente tinha acesso à sala, cozinha e 2 banheiros. E o nosso quarto, né? Só que quando a gente chegou, depois dele receber o valor, ele simplesmente disse que a gente não podia ter mais acesso à sala e um banheiro. Que, no caso, era o melhor banheiro pra gente usar, né? E aí, a gente ficou limitado só ao nosso quarto e à cozinha. E a cozinha era uma coisa, assim, horrível. Então, nós ficamos limitados ao banheiro, né? Um banheiro na casa só, que era o banheiro ruim, e ao nosso quarto e à cozinha. Só que passamos 18 dias nessa casa e a gente não conseguiu usar a cozinha da maneira que deveria. A gente passou 18 dias, assim, fazendo tudo à risca, sabe? E depois de um tempo, o dono da casa chegou falando que ele queria aumentar o aluguel
para 50 euros. Então, de 400 ia para 450. Só que pensa, a gente tinha acabado de chegar, os dois sem trabalho, e a gente não tinha gastado nada na casa ainda para poder subir esse valor. E aí, depois de uma semana e meia, se eu não me engano, meu noivo conseguiu um trabalho em um restaurante-bar. Só que ele chegava de madrugada, 3 horas da manhã, e ele não podia fazer barulho nenhum. Porque o dono da casa, na verdade, o cara que alugava a casa, porque ele não era o dono, ele colocou o sogro dele pra dormir na sala. Então, ele dormia em um quarto com a mulher dele, o sogro dormia na sala com a mulher dele também. E a gente não podia fazer barulho, então meu noivo não podia comer nada quando chegava do trabalho. A gente ficava esperando ele chegar do trabalho, eu ficava esperando ele chegar do trabalho pra gente comer tortilha. Tortilha? Se eu não me engano, era tortilha, que era o que ele trazia do trabalho. Então, o tempo que a gente ficou na casa, a gente conheceu um casal que tava passando pela mesma... Então, o tempo que a gente ficou na casa, a gente conheceu um casal que tava passando pela mesma situação que a gente, né? Eles estavam lá, se eu não me engano, há 4 meses, mais ou menos. E aí, a gente decidiu unir o útil ao agradável. Procuramos uma casa com 2 quartos e fomos, né? Passamos só 18 dias nesse local e já partimos para outra casa. A gente se mudou no dia 1º de setembro, era o aniversário da minha tia. Então, começou a saga de procura de trabalho, né? Meu noivo tava nesse trabalho dele, do restaurante, ele ficou lá, se eu não me engano, 2 meses. E aí, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem agora, mas eu acho que eu fiz algumas entrevistas, só que aqui, pra você conseguir trabalho, você precisa de um documento, um certo documento. E pra conseguir esse documento, você precisa de contrato de trabalho. Então, assim, uma coisa não leva a outra, porque é muito difícil. Só que com o tempo, você vai pesquisando, vai conhecendo as pessoas, sabe? E aí vai recebendo muita ajuda. Você consegue um contrato de promessa de trabalho, o que pode ajudar muito. Só que comigo não foi assim. Eu fiz uma entrevista e precisava de um comprovante de uma conta, sabe? Só que eu não consegui. Tipo, eu fui em todas as contas possíveis pra conseguir esse trabalho, mas eu não consegui. Eu não consegui. Eu mandei vários comprovantes da minha conta, da conta do meu noivo, da conta do casal que tava morando com a gente. Eles disponibilizaram a conta deles, mas a gente não conseguiu. E aí eu fiquei um tempinho sem trabalho. Depois eu comecei a trabalhar num hotel, só que eu fiquei nesse hotel durante um mês só, porque era um trabalho temporário, né? Era durante a alta temporada ali. Acabou, e aí eu saí do hotel. Ficamos um tempo, os dois sem trabalho, porque chegou o inverno, então fica tudo muito difícil. E aí, graças a Deus, ele conseguiu um trabalho como jardineiro com um rapaz da igreja. O que ajudou muito, muito a gente. E quando a gente saiu do trabalho lá do Brasil, né? Ele recebeu um auxílio que eu não sei como é que fala, eu acho que é auxílio-desemprego, uma coisa assim. Que são de 4 meses, acho que é de 4 a 5 meses. Ele recebeu. E o tempo que a gente ficou aqui sem trabalho era o que salvava a gente. Nossa, graças a Deus, porque era o valor certinho do aluguel e mais uma compra, sabe? Era 400 euros que dava. E aí a gente pagava o aluguel de 350 e conseguia fazer uma compra pequena. Só que durante um bom tempo a gente passou umas dificuldades bem pesadas aqui, sabe? Que era só nós dois. A gente até evitava contar pra família, contar pra minha mãe, pra mãe dele, pro irmão, porque não tinha como resolver. O dinheiro do Brasil aqui não teria tanto peso, sabe? E não tem como tirar de lá pra colocar aqui. Não tem essa possibilidade. E aí passamos por essas dificuldades e tudo mais. A gente passou por umas situações bem complicadas aqui, que a gente se perguntava muito se a gente tinha feito a escolha certa. É claro que eu acho que toda pessoa que chega aqui vai ter um momento em que vai surgir essa pergunta, sabe? Porque, cara, você fica longe da família, longe dos amigos, longe de tudo que você conhece, longe da comida que você tá acostumado. Então, é um processo muito difícil. A gente chegou a comentar com algumas pessoas, só que cada experiência é única. Então,
o que a pessoa passou não é o mesmo que eu tô passando. E o que eu tô passando não é o mesmo que você pode passar, entendeu? São situações completamente diferentes. E as pessoas, boa parte das pessoas, não tem a mente aberta pra isso. Então, a gente comentava, a gente falava de algumas coisas que aconteciam e as pessoas achavam, tipo assim, ah, mas você não passou por tal coisa. Ah, mas isso aí não é nada. Ah, mas isso aí é pouco. Isso aí é besteira. Meio que invalidando o que a gente estava sentindo, o que a gente estava passando, sabe? E doía muito, porque eu tinha 19 anos, né? Porque não é grandes coisas agora que eu tenho 21. Mas eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de sair de casa, eu nunca tinha ficado longe da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, nunca tinha ficado longe daquilo que eu estava acostumada, daquilo que eu conhecia. E tava doendo. Demorou muito tempo pra eu me acostumar. Teve época de eu ter muita crise de ansiedade, muita crise de pânico aqui, porque eu me sentia muito sufocada. Era uma pressão muito grande, tipo assim, se eu não conseguir fazer isso aqui dar certo, se eu não conseguir fazer funcionar, o que que eu vim fazer aqui? Será que foi a decisão certa? Será que o que eu vim buscar aqui não tinha lá no Brasil? Então, passa muita coisa na nossa mente. O meu noivo também passou pelas dificuldades dele. Eu falo do meu ponto, porque por mais que a gente tava junto, são situações diferentes, são pessoas diferentes, entendeu? Então, pra mim, foi um pouco mais complicado por conta disso. Eu era muito apegada à minha família, aos meus irmãos, à minha mãe. Então, desapegar é muito difícil. Você se acostumar a viver sem a pessoa todos os dias é muito difícil. E aí, chegou um momento em que eu tava muito fraca mentalmente, né? Eu não conseguia mais ver isso aqui dando certo. Eu falava pro meu noivo direto que, tipo, era empurrando com a barriga. Não é que eu falava, ó, vamos embora. Eu não falava isso, mas eu tava empurrando com a barriga, tipo assim, vai, o que der, deu, sem fé nenhuma, sem fé nenhuma. E isso é muito ruim, você viver sem fé, você viver sem acreditar que as coisas podem melhorar, que você merece uma vida melhor, é muito difícil, é muito ruim, sabe? Passar por essa coisa, essa crise é muito, muito, muito difícil. E eu conversei muito, chegou um momento, chegou uma época que eu conversava muito com meu irmão do meio, ele. Mas graças a Deus, eu consegui passar por cima disso com a ajuda do meu noivo, com a ajuda da minha família também. E mesmo eles não sabendo de tudo, né, eles conseguiram me ajudar. A minha mãe, a gente conversa todos os dias, a gente se fala todos os dias. Então era uma coisa que me dava muita força. E eu consegui me conectar comigo mesmo novamente. É, me conectar com Deus também, sabe? Me agarrar mais a Ele, porque a época que eu tava muito abalada, que eu tava muito fraca, eu tava muito distante dele. Eu não tinha forças pra orar e eu também não fazia muita questão, porque sabe aquela coisa de você achar, você culpar Deus por uma coisa que você escolheu? Era exatamente isso que acontecia comigo. Só que eu falo tudo isso não no sentido de que Portugal foi uma escolha ruim pra mim. Não foi. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, de viver o meu sonho. Foi muito difícil, só que eu aprendi que as minhas escolhas têm consequências. Pronto, tem consequências. Foi uma coisa muito necessária, né? Graças a Deus. E vale muito a pena, valeu muito a pena pra mim, tá valendo até hoje. Graças a Deus, hoje nós estamos num patamar totalmente diferente. Não estamos ricos, não estamos ricos. Mas assim, a gente vive muito bem, a gente tá numa casa muito boa. Hoje eu tenho um gato que era coisa que eu tava doida quando eu cheguei aqui. Eu tava louca atrás de um gato. E hoje eu tenho o meu gatinho, meu lindo gatinho. Estamos com uma condição financeira um pouco mais estável, né? Trabalhamos juntos hoje.
o que nos dá mais liberdade de ter mais tempo juntos, para poder conhecer outros lugares, passear, descansar também. Então, eu acho que tudo aconteceu da forma que deveria ser, né? Então, gente, é isso. Um vídeo bem resumido da nossa história, né? Se vocês quiserem, um dia eu posso vir contar com mais detalhes. E aí meu noivo vem junto para poder falar também a experiência dele. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, por favor, e comenta aqui o que vocês acharam.